Baricentro vai ser um elemento que a gente vai estudar aí nos triângulos, tá? Então, vamos definir aqui, ó, vou aproximar para a gente, está lá na página 41 do teu livro, estava anotado ali para não esquecer, eu esqueço mesmo assim, né? Considerar aqui ponto A, ponto B e ponto C, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai traçar as medianas nesse triângulo. Então lembra, a mediana, que a gente fez uma questão antes, tem que ir do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então vou chamar os pontos médios aqui, ó, de D, E e F. Eu já deixei eles marcados aqui anteriormente, né? Então vamos traçar as medianas aí. Vai ter uma mediana aqui. Vai ter uma mediana aqui. E vai ter uma mediana aqui. Tá? Então, as três medianas elas vão se intersectar em um ponto. Tá? Esse ponto aqui é o baricentro. Seguindo aqui a ordem alfabética, esse aqui é o que a gente chama de G. Tá? O baricentro, esse ponto que a gente abrevia com G ali, ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Teoricamente, se eu conseguisse recortar esse triângulo ali da tela e deixar ele num plano, se eu apoiasse ele numa ponta de caneta assim, bem naquele ponto, bem ali no baricentro, ele ficaria equilibrado. É uma ideia similar ao ponto médio, né? Teoricamente, se eu pegar um segmento de reta uniforme e apoiar tipo, bem no ponto médio, ele vai ficar equilibrado, né? Os dois lados se compensariam. O mesmo acontece ali com o baricentro. O baricentro, bom, a mediana aqui ela ficaria dividida em três partes iguais. O baricentro está aqui no primeiro terço, tá? Qual é a fórmula para a gente calcular? É muito parecido com a do ponto médio. A gente vai fazer xa mais xb mais xc e dividir por 3, porque agora são 3 coordenadas, né? É exatamente a ideia de média aritmética, tá? E o y do baricentro, a gente teria que pegar então, ó, ya mais yb mais yc, os vértices dele, dividido por 3. Seguinte, como isso daí é muito parecido com um ponto médio e vai funcionar exatamente da mesma forma, a gente não vai fazer muitos exemplos aqui, tá? Só para demonstrar para ti. Então vamos lá. X do baricentro. Tem que pegar o x do A mais o x do B mais o x do C e dividir por 3. Bom, menos 5 menos 3 menos 8, mais 2 menos 6. Fica menos 6 por 3, então aí isso é menos 2. Feito. Y do baricentro. YA mais YB mais YC e divide por 3. Y do baricentro, então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, mais 6, 3 sobre 3. Então, aqui Y do baricentro é 1. Portanto, nesse triângulo, o baricentro é menos 2 e 1. Tá? E exemplo 27, né, um exemplo inverso, que fala o baricentro e pede os vértices do triângulo. Ó. O ponto G, 2 menos 1, é o baricentro do triângulo ABC. Sendo A, B e C os vértices, determine a medida na mediana CM. Bom, então aqui, ó, o X do baricentro é XA mais XB mais XC, divide por 3. X do baricentro ali é 2, 2 igual. X do ponto A é aquele Azinho, mais x do ponto B é aquele 2, x do ponto C é B mais 1. B mais 1. E divide por 3. Esse 3 está dividindo, eu passo multiplicando, então a gente vai ter 6 igual A mais B mais 3. Eu somei o 2 com 1. Eu vou passar esse 3 subtraindo para lá, ó. 3 é igual a
mais b. A gente não consegue resolver a partir daí, né, porque é uma equação em duas incógnitas. Azar. Vamos olhar agora para o y do baricentro. Y do baricentro é YA mais YB mais YC divide por 3. O y do baricentro é menos 1. Menos 1 igual. YA é 2A. YB é Bzinho. E YC é menos 3. Divide por 3. Esse 3 dividindo eu vou passar multiplicando. Menos 3 igual 2A mais B menos 3. E se eu passar esse menos 3, bom, somando aqui, olha só que interessante, ele vai se cancelar com esse aqui, ó. Então a gente tem 2A mais B igual a 0. A gente tem duas equações e duas incógnitas aí. Eu vou escrever assim, ó. Sabendo que 2A mais B é igual a 0 e que A mais B é igual a 3, peguei as duas equações aqui, né? Eu vou multiplicar a equação de baixo, os dois lados dela, por menos 1. Vai ficar legal. Ó, 2A mais B igual a 0. Menos 1 vezes A, menos 1 vezes B, menos 1 vezes 3, menos 3. Aí eu vou somar as duas equações. 2A menos A é A. Aqui, ó, mais B menos B se cancelam. Isso igual a menos 3. Acabamos de descobrir quem que é o A. Agora, se a gente pegar, tanto faz qual equação ali, ó, A mais B igual a 3, né? Se o A é menos 3, mais B igual a 3, aqui a gente vai ter 3 mais 3, então B é igual a 6. A é menos 3 e B é 6, a gente já consegue determinar aqueles pontos, né? Lembrando aqui, ó, A é menos 3 e B é 6. Portanto, aquele nosso ponto A, ó, A e 2A, é menos 3 e menos 6. O ponto B, 2 e B, é 2 e 6. E o ponto C, B mais 1, é 7 e menos 3. A gente quer a mediana CM. Vamos lá. Nem representei no plano mesmo. Chamar esse ponto aqui de A, esse de B e esse de C. Bom, a mediana, a gente vai ter que achar aqui o ponto médio entre A e B. E aí depois, como a gente fez antes, calcular essa distância aqui. Vamos calcular aquele ponto médio, ó. Ele é ponto médio entre A e B. Então tem que pegar XA mais XB, menos 3 mais 2, e dividir por 2. Portanto, x do ponto médio aí é menos 1 meio. O y do ponto médio vai ser YA mais YB divide por 2. Olha só, é 0. Tá? Então, a gente tem as coordenadas desse ponto M. O x dele é menos 1 meio e o y dele é 0. Então, aquela mediana vai ser o quê? A distância de C até M. Já vou escrever aqui, ó, ponto C é 7 e menos 3. Distância aí vai ser igual raiz quadrada
Vou escrever aqui assim, ó, xc menos xm ao quadrado mais yc menos ym ao quadrado. Raiz quadrada de 7 menos 1 meio, eu vou escrever 7 mais 1 meio ao quadrado, mais yc menos 3 menos 0 ao quadrado, para eu fazer essa adição aqui, ó, vou fazer 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, tá? Que é um bizu para a gente somar inteiro com fração. Eu multiplico aqui, e aí depois eu somo aqui. 14, 15 meios ao quadrado, mais ali resta 3 negativo ao quadrado. Se fosse menos aqui, a gente faria menos ali em cima, tá? Vamos lá, distância igual 15 meios ao quadrado vai ser 225 quartos mais 9. Sabe como é que eu vou somar esses dois aí? Eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 9, 36, mais 225. Ah, e o denominador a gente mantém, tá? 36 mais 225, 261. Então aqui a gente vai deixar isso aqui como raiz quadrada 261 e a raiz do 4 é 2. Essa aqui seria a distância. Opa!